Então vamos entrar no Evangelho de Ramakrishna, que é o que me movimentou falar sobre ele, que são os ensinamentos que tanto me cativaram. Só que antes de falar do Evangelho de Ramakrishna, nós vamos perguntar em que Índia Ramakrishna vivia. Ou seja, existe um poço cultural na Índia que começa há 2.500 anos antes de Cristo, com a vinda dos Vedas para a Índia. Os Vedas não são da Índia, eles entram pelo noroeste da Índia com um povo que falava uma língua completamente diferente deles, o sânscrito. O sânscrito não é língua hindu. E eles passaram 1000 anos, de 2.500 a 1.500 anos antes de Cristo, eles se aculturam, casam entre si, e o hindu descobre o que tem nos Vedas e espalha pelas escolas de mistério da Índia e pelas escolas de yoga na Índia. E aí eles ficam sabendo aquela preciosidade que nem mesmo o povo que trouxe tinha tanta consciência. Então, em 1.500 a 1.600 anos antes de Cristo, é o grande estabelecimento dos Upanishads, que é a parte final dos Vedas. Vedanta, Anta é final dos Vedas, a quarta parte que é os Upanishads. Outros dizem que não é o final, mas a finalidade dos Vedas. E realmente, quem pega os Upanishads, que inclusive é um livro de estudo aqui da loja de sexta-feira, quem pega os Upanishads encontra lá um ensinamento superior. Existe um que Dona Annie Besant colocou a público ou divulgou no mundo ocidental, que é uma afirmação maravilhosa que todos nós podemos fazer. E diz o ensinamento: mais radiante que o sol, mais puro do que a neve, mais sutil que o éter é o ser em meu coração. Eu sou este ser sou eu. E que ser é esse? Este é o ser universal. Os Vedas colocam o universo como um todo, a expressão de Brahman, a consciência universal. Essa consciência universal se particulariza em Atman, e Atman se manifesta nos reinos inferiores, passando pelos 4 reinos. Eu não posso falar Atman ou o nome grego, mônada. Na teosofia se usa muito mônada. Eu não posso falar que a minha mônada, eu quando passei como mônada no mundo mineral, não. Quem passa a experiência no mundo mineral é a mônada. Eu, Fernando, não, nem vocês. Nós estamos na experiência do reino humano. Eu sou uma mônada se expressando no reino humano tanto quanto vocês. Esse princípio universal, o chinês, por exemplo, ele chama de Te, Tao Te King. Te é o princípio universal que dota todo ser humano de divindade. Então, toda religião, de um modo ou de outro, Jesus falava do reino de Deus que está dentro de vós. Era muito complicado pegar um povo relativamente ignorante e explicar que o reino de Deus estava dentro do coração de cada um. Porque o reino é enorme e o coração é pequeno, como é que cabia? Se vocês verem o irmão Raul Branco, ele fala inúmeras vezes da dificuldade que Cristo teve em explicar o reino dos céus. Mas, enfim, todos somos divinos, tá certo? O Evangelho de Ramakrishna, ele surge dentro desse contexto, onde o yoga ou a yoga, eles cultivam essa nossa natureza superior, existente e emanente em cada um. Então ele não é um evangelho de preceitos e de dogmas, ensinando, faz isso, faz aquilo, isso é certo, isso é errado, isso é pecado. Não. Ramakrishna, nesse livro aqui, o evangelho dele, ele fala com muita naturalidade sobre a situação do ser humano, que eu vou abordar com vocês. Então, é uma nova reflexão, dentro de uma Índia que já vinha numa tradição mais do que sagrada, divina, ou a mesma coisa, né? Então, a devoção para Ramakrishna não é devotar-se a alguma coisa fora, porque para muitos de nós, devoção é idolatrar alguma coisa. Então, cria-se a dualidade Deus e eu. Eu sou pecador, Deus não é. Então eu fico esperando a graça de Deus, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas. Ama mesmo? Não sei, mas é ensinado a. Eu venho de uma religião que me ensinaram a amar Deus acima de todas as coisas, e até hoje eu nunca sei como fazer isso, não sei se fiz direito. A devoção para ele surgia de um coração puro.
E o coração puro é aquele que a mente não está contaminada. Então, onde vai a corda, vai a caçamba. O que a gente pensa contamina o coração e vice-versa. Então, quando ele fala devoção aqui, ele fala devoção numa entrega, numa conexão com o sagrado. Não é bhakti do ponto de vista vulgar, não. Porque o bhakti é um caminho para muitos que não têm intelecto desenvolvido. Então a pessoa devota-se porque amar ou devotar-se às coisas sagradas não é tão difícil. Entende? Então ele fala, eu queria repisar bem esse ponto. O bhakti do Ramakrishna não é o bhakti de outros movimentos. É uma entrega de uma pessoa purificada, um estado de inocência. Então, ele fala da realização de Deus através desse estado que a pessoa se encontra. E depois ele vai explicar como se purificar, né? Ele fala do poder do santo nome do Senhor, para repetir o santo nome do Senhor. Aí ele fala, mas de que forma? A pessoa não pode falar de uma forma mecânica, ela tem que estar devotada a isso, devotada a Deus, integrada com Deus. Se não falar o nome de Deus, é que nem o papagaio, ele dá o exemplo do papagaio, que o papagaio ensina a falar o nome de Deus, ele fala. Um dia o gato ataca o papagaio, ele pragueja, xinga, faz uma porção de coisa. Por quê? Porque ele não falava de coração, né? Outra coisa que ele enfatiza, aí já como ensinamento público, que a gente acabou de falar, muitos nomes para um só Deus. Então ele pegava as diferentes seitas e religiões e falava, vocês estão falando a mesma coisa. Como ele tinha autoridade, ele serenava as diferenças. Então é um evangelho experiencial, vivencial. E ele ia dando exemplos. São tantos que eu não vou ter condição de falar, mas isso faz parte do evangelho dele. E a discussão do Deus pessoal e o Deus impessoal vai por uma boa parte do evangelho. Ou seja, ele ficava colocando a Vedanta Advaita, que fala de um princípio único, Brahman, como eu acabei de falar, versus os outros que falavam do Deus, que Deus era pessoal. Deus era como a gente concebe em certas religiões. E a Vedanta não, a Vedanta fala de um Deus impessoal, que está dentro de mim, olha que diferença. E saía conflito. Então ele falava, Deus é pessoal e Deus é impessoal. Não se preocupem com isso. O dia que vocês realizarem a Deus, a coisa vai ficar tudo mais fácil. E assim ele ia entremeando as discussões.